Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Arivelton. Sejam bem-vindos à nossa aula de Química Geral para o primeiro ano. Nessa aula, nós vamos estudar sobre as ligações químicas, os tipos de ligações químicas, como ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e também nós vamos aprender a conhecer as propriedades periódicas, como raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade, entre outras. Então vamos lá, para os próximos slides. Bom, primeiramente, nós vamos falar sobre as ligações químicas, os tipos de ligações químicas que acontecem entre os átomos, tá certo? Então, pessoal, assim como nós que estamos buscando a estabilidade, né, que estamos sempre buscando alcançar os nossos objetivos, os átomos também, eles têm um objetivo a alcançar, tá certo? Eles tendem, né, a alcançar uma estabilidade. E o que é essa estabilidade, né? A estabilidade que eles tanto desejam, né, almejam, vamos dizer assim, né, é alcançar na sua última camada eletrônica 8 elétrons, tá certo? A última camada do átomo também é chamada de camada de valência, tá certo? Então, assim, eles buscam completar na sua última camada 8 elétrons. Se não tiver 8 elétrons, então eles vão ter que se unir a outros átomos para completar 8 elétrons. É a regra do octeto, né? Como o próprio nome diz, o octeto vem de 8. Né? Isso quer dizer que a regra do octeto... O que diz a regra do octeto? Né? Que todo átomo tem que completar na sua última camada 8 elétrons. Então, se não tiver esses 8 elétrons, eles vão ter que se unir, ok, a outros átomos, formando ligações químicas, né, que são os tipos de ligações químicas, que pode ser ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá certo? Então vamos conhecer cada uma dessas ligações detalhadamente, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma tabela periódica, tá certo? Que você pode observar, né, os elementos de transição, ok? E cada elemento desse, cada átomo, vocês podem observar aqui os pontinhos, né? Esses pontinhos ao redor do símbolo do elemento químico, do átomo, tá certo? São os elétrons da última camada de cada um. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada dele. O cloro tem 7 elétrons na última camada dele. O sódio tem 1 elétron na última camada, na camada de valência. O cálcio tem 2 elétrons na última camada dele, na camada de valência. Tá certo? E vocês podem perceber aqui que os gases nobres já têm 8 elétrons, né? Menos o hélio. O hélio ele não precisa de 8 elétrons para alcançar a sua estabilidade, basta 2, tá certo? Observem o restante aqui dos gases nobres, que todos eles já possuem 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então eles já são estáveis, os gases nobres. Então eles não, já que eles já têm 8 elétrons na última camada deles, eles não precisam se unir, né, a outros átomos para completar 8 elétrons, pois eles já têm 8 elétrons. Tá certo? A não ser que alguns podem até se ligar, mas é só por meio de certas condições de temperatura, pressão, essas coisas assim, mas é bem raro. Eles geralmente se encontram isoladamente na natureza, tá certo? Agora, minha gente, esses outros átomos aqui que não têm 8 elétrons, né, na última camada, eles vão ter que se unir a outros átomos para completar 8 elétrons. Vão ter que se ligar uns aos outros para completar, né, 8 elétrons. A sua estabilidade, alcançar a sua estabilidade eletrônica, né, e adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, ok? Então vamos ver aqui, olha, a ligação iônica ela ocorre entre metal e não metal. Por exemplo, uma ligação iônica geralmente ocorre entre os metais, esses rosazinhos aqui, tá certo? E os não metais, esses aqui em verdes, tá certo? E a ligação covalente ocorre entre
não metais ou entre semimetais, ou seja, a ligação covalente ocorre entre os não metais, esse aqui, uns com os outros, tá certo? Entre os não metais ou entre os não metais, esses verdinhos, e os semimetais, que são esses laranjas aqui amarelados, tá certo? E a ligação metálica ocorre entre os metais, né, que são esses. Aliás, a ligação metálica ocorre somente entre os metais, tá certo? Entre esses rosas, tá certo? Entre esses elementozinhos aí da cor rosa, tá bom? Então, assim, percebam aqui, por exemplo, olha, só um exemplo. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada dele. Então, ele precisa de quanto elétron para ficar com 8? Só precisa de 1 elétron, né? Então, ele pode se ligar ao sódio, né, que tem 1 elétron na última camada. Então, o sódio doa esse elétron para o cloro, né? O cloro vai ficar com 8 elétrons, né? E o sódio também vai ficar com 8 elétrons, porque na penúltima camada dele tem 8 elétrons. Então, os dois ficam com 8 elétrons, tá certo? E formam um composto iônico cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá certo? Outro exemplo aqui, só um exemplo, o oxigênio, né? Ele tem 6 elétrons para 8 falta 2, né? Então, por exemplo, ele pode se ligar com esses elementos aqui que tem 2 elétrons, né? Porque 6 mais 2 dá 8. Então, ele pode se ligar com um desses, tá certo? Só um exemplo que podemos citar nessa situação, tá certo? Então, vamos seguindo em frente. Vamos estudar agora detalhadamente cada uma das ligações químicas, né? Os tipos de ligações químicas. A ligação iônica, né? Como é que acontece? Perda e ganho de elétrons, ou seja, um átomo vai perder elétron para o outro, né? Ou seja, um átomo vai ganhar elétron de outro átomo. Perda de elétron de um átomo e ganho de elétron do outro. Tá certo? Como é que acontece? Por exemplo, como eu já falei, o cloro e o sódio, né? O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, olha. Falta apenas um elétron para inteirar os 8, né? Os 8 elétrons na camada de valência, para ficar estável. O sódio, ele só tem um elétron na última camada dele, tá certo? Ou seja, falta vários elétrons para ele ficar estável, né? Mas percebam que na penúltima camada já tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? O sódio já tem 8 elétrons na penúltima camada. O que é que eles vão fazer? Né? Eles vão se ligar, né? Como o cloro tem 7 elétrons na última camada, né? O sódio vai doar esse elétron da última camada dele para o cloro, né? Aí o cloro vai completar os 8 elétrons dele na última camada e automaticamente, né, olha, como o sódio perdeu o último elétron que ele tinha na última camada, automaticamente, como a penúltima camada tinha 8, ele vai ficar também com 8 elétrons na última camada dele, né? Já que ele perdeu um elétron que ele tinha na última camada para o cloro, automaticamente ele vai ficar com 8 elétrons, né, na sua última camada, né? Automaticamente ele vai ficar estável com 8 elétrons. Pronto, o sódio aqui ficou com 8 e o cloro também ficou com 8. Então os dois se unem, né, para formar ligação iônica. Perda de elétron de um átomo, ganho de elétron de um outro. Pronto, e os dois se ligam por meio da ligação iônica, tá certo? Formando um composto iônico, né, o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, o sal de cozinha, tá certo? Próximo. A próxima ligação é a ligação covalente ou molecular, tanto faz, tá certo? Como é que acontece? Ocorre o compartilhamento do par eletrônico, né? Ou seja, ocorre entre os não metais e entre os semimetais, ou entre esses e o hidrogênio. Por exemplo, o cloro, né? Nós temos 2 cloro, tá certo? Cloro é o que? É um não metal, tá certo? Não metal com não metal. Então, esse cloro aqui, esse cloro azul aqui, né, por exemplo, ele tem 7 elétrons, tá certo? Falta apenas um para inteirar o 8. O
que todos para alcançar a estabilidade, tá certo? E o outro cloro aqui também tem 7 elétrons, tá certo? Em vermelho. Então, cada um desses cloros aqui está precisando de apenas mais um elétron para ficar com 8, né? E alcançar a estabilidade, tá bom? Então, o que é que eles vão fazer? Como um tem 7 elétrons e o outro também tem 7 elétrons, os dois átomos eles vão compartilhar um par eletrônico, né? Esse par eletrônico vai servir para os dois átomos, tá certo? Então, esse cloro aqui vai ficar com 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? E o outro cloro aqui, em vermelho, por exemplo, vai ficar com 8 também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Do outro cloro. Então, os dois estão compartilhando o par eletrônico. É como se fosse uma parede de uma casa, né? Servindo uma parede, servindo para as duas casas, tá certo? Então é isso. A ligação covalente ou molecular ocorre o compartilhamento do par eletrônico, né? E formam compostos moleculares. Aqui, por exemplo, é uma substância molecular, tá certo? O gás cloro. Dois átomos de cloro se unem e formam o gás cloro, a substância. Próximo aqui, nós temos a ligação metálica. Como é que acontece? Átomos e cátions mergulhados no mar de elétrons livres, né? O que é um... Bom, pessoal, aqui como é que acontece, né? A ligação metálica. Né? Olha, percebam aqui que nós temos átomos e cátions positivos mergulhados no mar de elétrons livres, que são esses pontinhos pretos aqui, tá certo? Que representam os elétrons de carga negativa, tá certo? Formam ligas metálicas. Por exemplo, vamos ver aqui como é que acontece a interação entre os elétrons dos átomos. Acontece o seguinte, que um átomo positivo, tá certo? Um cátion positivo vai atrair uma carga negativa do vizinho dele que está neutro, tá certo? Porque os opostos se atraem. Esses pontinhos aqui, tá certo? São os elétrons negativos. Então, os opostos se atraem. Esse cátion positivo vai roubar uma carga negativa do vizinho dele. Aí ele vai ficar neutro e o que foi roubado, né, vai ficar positivo, tá certo? Aqui, e o átomo positivo, né, o cátion, vai roubar um elétron do vizinho dele, que está neutro, tá certo? Porque os opostos se atraem. Esse átomo positivo vai atrair um pontinho desse, que é um elétron negativo para ele. Quando ele faz isso, ele fica neutro, tá certo? E o que foi roubado vai ficar positivo, tá certo? E assim sucessivamente. O que ficou positivo, né? De novo, ele vai roubar, atrair uma carga negativa do vizinho dele que está neutro, tá certo? Que deu bobeira, que está neutro. Então, ele rouba uma carga negativa para ele, tá certo? Porque os opostos se atraem, ok? Aí, então, esse que atraiu uma carga negativa vai ficar neutro e o que foi roubado, né, ele vai ficar positivo, tá certo? Então, é assim que acontece a interação, a ligação entre os átomos, tá certo? Entre os átomos que formam, por exemplo, uma liga metálica, tá certo? Então, não esqueçam, na ligação metálica, os átomos e cátions positivos estão mergulhados no mar de elétrons livres. E é por isso que as substâncias metálicas, né, conduzem eletricidade, devido a esses elétrons livres, tá certo? Então, seguindo em frente. As propriedades periódicas. Nós vamos aqui estudar algumas propriedades periódicas, como raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade, né, entre outras. Vamos ver aqui. Primeiramente é o raio atômico, o tamanho do átomo, tá certo? Para você saber o tamanho do raio atômico, né, o raio atômico ele é determinado pela distância entre os núcleos de dois átomos. Então, a medida da distância dos núcleos, né, de dois átomos dividido por 2 vai ser o tamanho do átomo, tá certo? Então, o raio atômico vai do núcleo
até o último átomo, né, da última camada do átomo, ok? Então, esse é o raio atômico, certo? Então, assim, nas famílias da tabela periódica, aumenta de cima para baixo. Olha aqui, como vocês podem ver aqui, o tamanho do átomo, ou seja, o raio atômico, né, aumenta de cima para baixo. Tá certo? Nos grupos, ou seja, nas colunas, ou nas famílias, né? Nas famílias, nas colunas, aliás, nas colunas e família, os átomos aumentam, ou seja, o raio atômico aumenta de cima para baixo, tá certo? Aqui também, né? Nessa família aqui, ou nessa coluna, o tamanho do átomo aumenta, o raio atômico aumenta de cima para baixo, tá certo? E nos períodos aumenta da direita para a esquerda, tá aqui, né? A seta da direita para a esquerda, ou seja, os períodos são as linhas, tá certo? As linhas da tabela periódica, o tamanho do átomo, ou seja, o tamanho do raio atômico, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, tá certo? Próxima propriedade periódica, vamos lá. Energia de ionização. O que é isso, professor? A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado. E vocês sabem o que é um íon, né? Nós podemos retirar um elétron de um átomo, tá certo? Um átomo eletricamente neutro, ou seja, quando tem quando as cargas positivas, né, são a mesma quantidade de cargas negativas, né, o átomo está eletricamente neutro. Tá certo? Então, se você retira um elétron, uma carga negativa do átomo, né, ele vai ficar com mais cargas positivas, ou seja, ele vai ser um íon positivo chamado de cátion, tá certo? E um átomo eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas, né, como eu já falei, são iguais à quantidade de cargas negativas, né, um átomo eletricamente neutro, você pode adicionar mais uma carga negativa, né? Mais um elétron. Ele vai ficar carregado negativamente, ok? Então, esse átomo, se tem mais cargas negativas do que positivas, ele se torna um íon negativo, chamado de ânion, tá certo? Então, a energia de ionização, né? Então, é a energia, repetindo, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado, né? Então, para retirar elétrons de um átomo, nós vamos ter que fornecer energia para esse átomo, ok? Então, como varia o potencial ou energia de ionização na tabela periódica, né? Bem, é o seguinte, olha, para elementos que ocupam a mesma família ou período, quanto menor o raio atômico, maior é a energia de ionização e vice-versa. Ou seja, quanto menor o átomo, maior vai ser a energia de ionização para retirar um elétron. Maior vai ser a energia que nós vamos ter que fornecer a esse átomo para retirar um elétron dele. Ou seja, repetindo, quanto menor for o átomo, maior vai ser a energia para retirar um elétron dele, tá certo? Por exemplo, entre esse átomo azulzinho aqui, né, e esse vermelho aqui, que estão no mesmo período da tabela periódica, tá certo? Nós vamos ter que fornecer uma energia para esse azulzinho aqui, uma energia maior para retirar um elétron dele do que para esse átomo vermelho, né? Aqui que tem um raio atômico maior. Então, é isso. E nas famílias ou nas colunas também, né? Quanto menor o átomo, tá certo? Maior vai ser a energia que nós temos que fornecer a esse átomo para retirar um elétron dele, tá certo? Porque o núcleo atrai mais fortemente, né,
os elétrons e, consequentemente, a energia de ionização para retirar um elétron dele vai ser maior. Tá bom? Continuando. E a afinidade eletrônica, o que é? É a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado no estado fundamental, ou seja, eletricamente neutro, né, na fase gasosa recebe um elétron. Então aqui também, né, se um átomo recebe um elétron, ele vai liberar energia, tá certo? Então a afinidade eletrônica são átomos que têm que são loucos por elétron, vamos dizer assim, né? Loucos por elétron, afinidade eletrônica. Então, como é que a afinidade eletrônica acontece? A variação da eletroafinidade ou afinidade eletrônica na tabela periódica, né? Bem, ela aumenta conforme o raio atômico diminui. Então, quanto menor o átomo, tá certo? Quanto menor o raio atômico, né, maior vai ser a afinidade eletrônica, a quantidade de energia liberada quando é adicionado um elétron. Ou seja, entre esse átomo aqui, azul, né, e esse outro átomo vermelho, o que vai ter maior liberação de energia ao adicionar um elétron é esse daqui, né, o átomozinho menor, de raio atômico menor. Ok? Então, próximo, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico. Como eu já falei para vocês, né, que, por exemplo, na ligação covalente, os átomos eles compartilham par eletrônico, né? Então, essa força que faz com que os dois átomos, né, atraem o par eletrônico, né, é chamada de eletronegatividade, tá bom? Então vamos ver aqui a força de cada átomo, né? O valor de eletronegatividade de cada átomo. Olha aqui a força de cada um, né? Por exemplo, o flúor é o átomo que tem maior eletronegatividade, ok? Então percebam aqui, olha, que o valor de eletronegatividade na tabela periódica ele aumenta conforme o raio atômico diminui. Ou seja, quanto menor o átomo, quanto menor o raio atômico, né, maior vai ser a eletronegatividade. Por exemplo, o átomo menor aqui é o flúor, tá certo? Então a eletronegatividade dele é maior, tá certo? Então, aqui na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo, aliás, o valor diminui, né? De cima para baixo, ou aumenta, né? De baixo para cima e da esquerda para a direita, tá? É como se fosse a força de cada átomo para disputar o par eletrônico. É como se fosse uma quebra de braço, tá? Vamos ver aqui, ó. Polaridade das ligações, né? Olha, nós temos aqui a ligação covalente, olha, tá? Entre dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio estão disputando, né, como se fosse uma quebra de braço entre duas pessoas, né, disputando o par eletrônico para ver quem consegue ficar com o par eletrônico. Então, como os dois hidrogênios têm o mesmo valor de eletronegatividade, né, nenhum ganha. Ou seja, o par eletrônico vai ficar exatamente bem no meio dos dois átomos, tá certo? E a molécula vai ser apolar, né? Não vai ter um lado com mais elétrons, não, tá certo? Então a molécula vai ser apolar, ou seja, sem um lado negativo nem positivo. E, por exemplo, aqui nessa situação aqui, né, o hidrogênio, a eletronegatividade dele é 2,1, né? E a do cloro, a eletronegatividade dele é 3, né? Ou seja, o cloro tem uma eletronegatividade maior, uma força maior, tá certo? Então eles vão disputar, fazer tipo uma quebra de braço para disputar o par eletrônico. Então o cloro ganha, né? Porque a força dele é maior, a eletronegatividade dele é maior e o par eletrônico
vai ficar mais para o lado dele. Tá certo? Então, o lado do cloro vai ficar com mais cargas negativas, né, carregado negativamente, e o lado do hidrogênio vai ficar positivo. Então, essa é uma molécula polar, porque tem um lado negativo, com mais elétron, e um lado com menos elétron, né, ou nenhum elétron positivo. Ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre as propriedades, né, periódicas, ok? E sobre as ligações químicas, os tipos de ligações químicas, tá certo? Então, agradeço a todos pela atenção, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.